Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. A piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 3322-8917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham aqui diretamente da Deus Vivo Web TV. Mais uma segunda-feira, onde iniciamos o IPCcast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Cambé. Estamos aqui, Pastor Ney, João, juntos aqui para podermos, durante esse próximo horário, das 9 até próximo das 10 horas, falar um pouquinho sobre fé cristã reformada, um pouquinho de história, enfim, aquilo que o Senhor tem direcionado às nossas vidas para podermos aqui contribuir e compartilhar com você. A você que nos acompanha, curta, compartilhe, chama os amigos, vamos juntos aí ter esse tempinho de comunhão, esse tempinho de compartilhar, esse tempo de aprendizado, de crescimento. Como a gente sempre costuma falar, né, que esse crescimento, que esse compartilhar de conteúdo não gere apenas conhecimento intelectual em nós, mas que esse conhecimento gere transformação na nossa vida, né? Nos faça cada vez mais olhar para a obra do Senhor Jesus, para o reino de Deus, com cada vez mais
ardor, com cada vez mais devoção para a glória do nosso Deus. João, hoje com a gente aqui, graças a Deus. Faz uma saudação para a galera aí. Graças e paz, meus irmãos, bom dia. Mais uma vez aqui, novamente. Estou muito feliz de poder participar de mais um programa junto com o pastor. O tema de hoje é um tema bem bacana, bem histórico, muito importante para a Igreja Reformada. Então, fiquem ligados, vai ser muito bacana, né? Vai, promete. Hoje promete, viu? Preparado com muito carinho aí para podermos ter compartilhar esse momento nesse dia. Estamos aqui olhando, a irmã Neuza já está aqui dando o seu bom dia, a paz do Senhor. Irmã Neuza, bom dia, graça e a paz sobre a sua vida. E a todos que estão aí nos acompanhando, né, que recebam o nosso abraço, recebam a nossa saudação, estejam com a gente. Vamos aí juntos até próximo das 10 horas, falando um pouquinho de um tema tão importante, tão interessante para a vida da igreja. Olha aqui, a minha esposa veio primeiro hoje, João. Ó. Bom dia, Aline e Ana Júlia. Minha filha também assistindo. Um beijo para vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. E vamos aqui. Eu gostaria de pedir para o Lipe. Aí, Lipe, passa a gente compartilhou o vídeo ontem dos avisos do nosso culto. Eu gostaria de reforçar esse vídeo aqui com você, com relação às principais atividades da nossa igreja. Veja, vamos ouvir um pouquinho. Boa noite, queridos irmãos, e agora a gente vai passar para o momento dos nossos avisos da semana. Nessa segunda-feira, teremos às 9 da manhã, ao vivo no nosso canal no YouTube e também na Deus Vivo Web TV, o nosso podcast. E o tema dessa semana é a Confissão de Fé de Westminster, onde abordaremos um panorama histórico apresentado pelo pastor Ney e pelo João. Já na quarta-feira, às 8 da noite, a gente te espera para o nosso culto de oração, que nesse mês de maio está com o tema Oração pela Família. Venha junto com a gente orar pela sua. E no próximo sábado, dia 17, teremos um almoço especial com os nossos irmãos da Missão Vida, que será aberto a toda a igreja. Se você deseja saber mais detalhes, entre em contato com o pastor. E no próximo domingo, às 9 da manhã, a gente conta com a sua participação na Escola Bíblica Dominical, onde está ocorrendo o estudo sobre Atos dos Apóstolos. E por fim, no dia 24, teremos o nosso encontro de casais, com o pastor Rovaldo e os irmãos da 5ª IPB. Vai ser um momento muito abençoado e de muita comunhão. Mais informações, fale com o nosso irmão Dudu. Então foram esses os recados de hoje. A gente conta com a participação dos irmãos nas programações da igreja e uma excelente semana a todos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. É isso aí, os avisos da semana. Obrigado, pessoal do Ministério de Comunicação da nossa igreja, trazendo aí as informações sobre a nossa vida comunitária, o dia a dia da igreja. Então, nessa quarta-feira, né, já teremos aí o nosso culto de oração, um momento que temos dedicado para orarmos pelas nossas famílias. Então, um tempo muito importante. Próximo sábado também teremos uma programação onde toda a igreja visitará a Missão Vida em Rolândia. A Missão Vida ela atua com a recuperação, com a ressocialização de moradores de rua, viciados. Então, um trabalho extremamente interessante e importante para conhecermos um pouquinho mais sobre a face da missão, outras faces, né, dessa missão de Deus, onde eles trabalham aí nessa ressocialização, né, tira da rua, prepara e vão trazendo novamente ali um preparo para esses homens, né, para que eles voltem novamente com suas vidas. Às vezes a gente acha que é um trabalho difícil, né, complicado, e realmente o é, mas a gente vê muitas histórias de homens que voltam para suas famílias, que voltam para a sociedade e contribuem, né, com a sociedade, e principalmente homens que são restaurados pelo poder do Evangelho. Né? Ali existe todo um trabalho de ressocialização, mas junto com isso,
há um trabalho intenso de compartilhar o Evangelho. Então, recomendo, conheça aí o trabalho da Missão Vida, o pastor Zilvan. Quem sabe um dia a gente, de repente, traga aqui o pastor Zilvan para bater um papo com a gente, até para divulgar um pouquinho do trabalho da Missão Vida. Quem sabe aí também com o pessoal do Falando as Nações, aí da Deus Vivo. É um trabalho realmente muito interessante, muito relevante, né? Então, não deixe de apoiar trabalhos como esse, né? Existem vários trabalhos aí acontecendo, mas nesse sábado, então, teremos esse trabalho aí interessante na nossa comunidade de fé. Então, não deixe de, você que nos acompanha, né, venha depois procurar maiores informações. Nós vamos, com o maior carinho, compartilhar essas informações para você, tá bom? Ó, a Débora chegou aqui, ó. Apareceu aí? Apareceu. Bom dia, Deus abençoe mais um programa, mais uma manhã abençoada pra gente. Aê. Amém. As esposas aqui com audiência fiel, amém. Muito bom, né? Muito bom ter a presença de vocês aqui com a gente. Deus abençoe muito, muito. Bom, vamos entrar no tema, né, João? Porque hoje tá bem carregado o material, né? Tem bastante informação, bastante coisa legal aí pra gente poder compartilhar com você. Então, a gente vai trazer um pouquinho hoje sobre esse aspecto mais histórico da Confissão de Fé de Westminster, né? Como que ela surgiu, e a gente vai entender um pouquinho, nossa, mas para que isso, né? Para que a importância, né, dessas confissões de fé, dessas ideias, né? Para que isso existe, né? Isso daí, será que isso daí está na Bíblia? Será que esse tipo de informação é importante, né? E então a gente vai trazer um pouquinho aí sobre essa relevância, né, fazendo entender aí o contexto histórico do início, né, da confissão de fé, e como trabalhos como esse foram importantes e têm sido importantes para a consolidação da fé cristã no mundo, né, para que os valores cristãos, os valores bíblicos, os valores dos apóstolos, os valores da igreja, eles sejam e continuem sendo tão importantes para a igreja cristã aí ao longo dos anos. A confissão de fé ali de 1643 a 1649, tem um pouquinho depois aí que a gente vai ver depois, mas a gente vê que, assim, embora ela tenha sido feita, né, há mais aí de 400 anos, quase 500 anos, né, 400 e poucos anos, então ainda hoje é válida, ainda hoje é importante. Ela é subscrita, por exemplo, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa denominação. Acredito que todas as igrejas presbiterianas, né, as mais diferentes denominações aqui no Brasil, nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Renovada. Todas elas subscrevem a Confissão de Fé de Westminster. Então, a gente está falando aí de denominações com muito tempo aqui de atuação em nosso Brasil, né, no nosso país. Então, com certeza, é uma informação importante para a gente poder buscar e saber, para que a nossa fé possa estar cada vez mais firmada no Senhor. João, vamos lá então? Vamos começar? Vamos lá. Como o pastor falou, é uma confissão muito importante, adotada pela Igreja Presbiteriana. E o interessante é que ela foi feita na Inglaterra. Ela é uma confissão de fé inglesa. E como o pastor falou, ela é tão importante que ela passou ali em Inglaterra, Escócia e ao redor do mundo, onde o presbiterianismo chegou. E ela é uma confissão que veio influenciando outras denominações que se basearam em cima dela e produziram suas confissões de fé, que, num geral, eram muito parecidas. As confissões foram feitas próximas desse tempo. E o que acontece? Eles mudaram pequenos aspectos dela, que seria o batismo ou a forma de governo dentro da igreja, porque a sua essência no conteúdo é muito bíblica, então não tinha o que mudar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Show de bola, isso mesmo. A gente vê uma coisa que a gente entende, e é muito interessante, né, João, que a gente vê nos dias de hoje, a gente nota no Brasil especificamente um volume, um crescimento do número de cristãos. Isso tem, né, deve sair o censo agora no meio do ano, o último censo, mas é fato que a gente observa
nos últimos censos aí dos últimos anos, né, medindo a população cristã evangélica no Brasil, é uma população que está crescendo, né? Hoje ela passa dos 30%, coisa que até anos atrás era algo impensável, né? Só que apesar desse crescimento numérico, né, no número de evangélicos no Brasil, a gente não vê essa mudança se perfazendo em outras mudanças que são de fato interessantes aí, né? Mudanças no sistema político, na desigualdade social, nas mazelas da sociedade, na corrupção, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é o país hoje, a cidade hoje onde tem uma maioria evangélica. É uma cidade, uma capital que tem uma maioria. Mas vejam o Rio de Janeiro, né? É cenário de notícias constantes falando sobre o quê? Né? Falando sobre criminalidade, corrupção. Os governos, né, tanto da prefeitura como do estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, sempre sendo alvos, né, de denúncias de corrupção. E é uma cidade, um estado, né, que tem uma atuação evangélica muito grande. E isso não era para ser desse jeito. Em uma nação onde cresce o número dos evangélicos, esses indicadores, né, deveriam também, de uma certa forma, melhorar. E aqui a gente encontra, né, o que chamam os comentaristas, né, do fenômeno, como se fosse o fenômeno de John Stott, né? O que ele fala, né? John Stott, um grande teólogo, né? Ele sempre foi alguém que criticava bem essas questões sociais, e ele fala que esse crescimento é como se fosse um grande lago, só que é um grande lago raso. Né? Então é um lago gigante. Aqui, que nós que moramos em Londrina sabemos bem a questão do Lago Igapó, né? A gente vê que é um lago grande, mas ele está assoreado. Ele passa por um problema muito grande de assoreamento. Então é um grande lago raso. Não tem profundidade. E quando nós falamos dessas questões da confissão de fé, elas nos ajudam a compreender a palavra e a trazer mais profundidade à nossa fé. E é isso que nós estamos precisando como cristãos, de profundidade na palavra de Deus, para a gente poder entender. Então, por isso, a gente traz esse material, esse contexto histórico, para compreendermos a função e o início da Confissão de Fé de Westminster, exatamente para nos ajudar, né, a aprofundarmos a nossa fé no Senhor. Bom, vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. Indo aqui para o próximo passo, João, na parte de documentos, né? É importante a gente entender o que é uma confissão de fé, né? Então, o que vem a ser uma confissão de fé, João? É assim, a gente usa a palavra confissão, mas nada mais é do que uma afirmação, uma declaração daquilo que a gente crê, que a igreja acredita. Quando a gente fala ali confissão de fé de Westminster, nós seguimos a confissão de fé de Westminster, significa que nós afirmamos que o que está ali é algo verdadeiro, é algo que acreditamos e que desejamos professar em nossa vida. Então, quando a gente fala desses documentos, quando tratamos desses documentos e falamos que afirmamos eles, é muito importante que nós o conhecemos para podermos afirmar. Exato. Nós, como presbiterianos, falamos, a gente segue a confissão de fé de Westminster, mas muitas das vezes nem conhecemos esse documento. Sim. E muitos dos assuntos tratados dentro desse documento, às vezes as pessoas questionam, mas e sobre esse ponto? Se conhecesse, talvez não tivesse essa pergunta, porque é um material extenso, mas não é um material difícil de se entender. Então, a confissão é muito importante. É simplesmente uma afirmação do que a Igreja Reformada acredita. As pessoas até se perguntam, mas por que uma confissão, né? Porque a gente já tem uma Bíblia. Para que a gente Sim. precisa de documentos como esse? Exatamente. Por que a gente vai olhar para uma confissão se a gente já tem a palavra de Deus? Bom, é importante observar aqui, em primeiro lugar, quando as confissões começaram a ser elaboradas, né, foi no momento da reforma, ali já no século XVII, né, que a questão ali da separação da até então a religião dominante, né, cristã, que era o catolicismo romano. E esses grupos reformados vão surgindo,
e vão sendo acusados aí de heresia, né, de serem heréticos, né, pela Igreja Romana. Então, estes autores começam então a elaborar documentos, como essas confissões, aos soberanos, aos reis de onde eles estavam, né, para que eles possam, para que essa fé, para que aquilo que eles estavam defendendo não era algo novo, muito menos herético, mas sim uma volta, um retorno ao cristianismo primitivo, a trazer ali as questões, as orientações dos primeiros anos do cristianismo. E os reformadores queriam exatamente isso, queriam trazer uma reforma, queriam trazer algumas melhorias para poder entender. E os documentos, então, têm exatamente isso. A gente tem Zwinglio, né, que a gente falou sobre ele aqui, você pode procurar aí na playlist do IPCcast da história, a gente falou um pouquinho sobre Zwinglio, né, ele escreve ao imperador germânico, também ao rei francês. A gente tem João Calvino escrevendo as Institutas, né, um material que é usado hoje, é uma unanimidade em todo o meio, né, reformado. Então, assim, o que acontecia? Uma perseguição muito grande por conta da Igreja Romana e uma desconfiança dos reis, né, quanto ao que esses protestantes, quanto ao que esses reformadores criam. Então, onde existia exatamente essa questão, exatamente para que se trouxesse, né, um entendimento a essa questão. Em segundo lugar, né, tem a questão da afirmação de já se ter a Bíblia. A gente precisa entender também que a Bíblia, apesar dela conter todas as verdades, todas as doutrinas, os modelos, né, ela não está organizada de uma forma temática, a qual você procure com facilidade. Nós precisamos, embora ela tenha essas informações, né, que a gente precisa realmente do trabalho dos teólogos, dos pastores, dos estudiosos, né, pois eles vão até a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, e a organizam de forma sistemática, né, para que ela nos auxilie, de uma certa forma, com os temas, para facilitar o entendimento das doutrinas e tudo mais o que a Bíblia nos ensina. Então, é importante que haja essa sistematização, né? O apóstolo Paulo, ele começa a sistematizar a fé através de suas cartas, né? Então, a gente já vê isso acontecendo com a própria Bíblia. E depois, ao longo dos anos, principalmente no movimento da Reforma, com os escritos das confissões, eles vêm exatamente para que se traga essa compreensão. Não é um adendo à palavra, não tem o mesmo peso de inspiração da palavra de Deus, mas ajudam a compreender o que está sendo dito, à luz de vários contextos, à luz de várias informações, né, João? Isso que você falou é muito interessante. Você pega a primeira confissão feita ali por Zwinglio, ele escreve que ele prega aquilo que está na confissão, ele acredita naquilo, e que se alguém achar que estiver errado, tudo bem, ele aceita, contanto que seja provado pelas Escrituras. Ele nunca coloca a confissão acima das Escrituras, a Escritura acima da confissão. Perfeito. É importante que a gente tenha essa concepção, né? O próprio Lutero, né, quando ele foi indagado, olha, que vocês me mostrem na palavra aonde estou errando, e vou confessar o meu erro. Agora, se vocês não me mostrarem, nada posso fazer. E realmente, ele estava ali, né, com a palavra de Deus, né, com o regulamento, digamos, quando a gente fala no esporte hoje, né, jogando com o regulamento embaixo do braço. Ele foi convocado, eu estou aqui, o que vocês querem? Você tem que negar o que você está falando, sob pena de você ser... Tal. Tá bom, me mostrem na palavra onde eu estou errado. Me coloquem na palavra onde eu estou errado. Né? Então, ele foi preparado. E os que estavam lá não estavam assim tão bem preparados. Né? Então, os documentos, né, essas confissões, elas nos ajudam a compreender a palavra. Não é tão simples assim, você simplesmente abrir a Bíblia e ali você olhar um texto e... um texto fora do contexto vira um pretexto. Né? Então, a gente precisa ter temor, compreender o significado da palavra, para então aplicarmos ela de uma forma correta. Então, a gente vai olhando exatamente isso. Né? Dentro da história da igreja, a gente aqui pode entender épocas principais, né, para a produção de materiais confessionais, né, João?
Então nós temos exatamente essas épocas, esses momentos, né? Exatamente. São duas épocas dentro da igreja onde a escrita desses materiais foram feitas em grande quantidade. A gente tem 2 períodos, o da Reforma, nos séculos XVI e XVII, e também lá na Igreja Antiga, ali no século IV e no século V. É muito interessante a gente observar que ali no século IV e V eram defesas da fé, né? Eram materiais quase de apologia, de uma apologética. A gente tem o Concílio de Nicéia, em 325, Constantinopla, em 381, e um dos mais importantes, a definição de Calcedônia, ali em 451. Desculpa, pessoal. Esses documentos, eles tratavam de coisas muito importantes na época que estava tendo problema com o gnosticismo e evangelhos falsos surgindo. Eles afirmaram ali sobre o ser de Deus, sobre a Trindade, e a definição de Calcedônia tratou sobre as 2 naturezas de Cristo. Como que funcionava aquela natureza divina que ele sempre teve e a natureza humana que ele veio assumir. E é interessante que esses documentos escritos lá na Igreja Antiga, século IV e V, se arrastaram e são as mesmas coisas que cremos até hoje. Olha só. Esse é o primeiro período, documentos extremamente importantes. E a gente avança na história e chega em qual momento? Na Reforma. Sim. Como o pastor disse, esses documentos não eram uma exposição de um novo evangelho, de uma nova ideia que surgiu, mas eram voltando a essas raízes primitivas. Sim. Então eles escreviam aos reis que estavam desconfiados. E você pega aí esse período da Reforma, você vai ter pelo menos 50 confissões de fé escritas ali pela Europa. Inclusive uma no Brasil, a Confissão de Fé da Guanabara, que foi escrita pelo pessoal que veio a primeira vez tentar aqui a fé protestante no Brasil. E é como eu disse, esses documentos são muito importantes. Do primeiro século já temos o quê? Concílio de Jerusalém. Sim. Não é um desses momentos onde muitos materiais foram escritos. Claro, a Bíblia foi escrita ali, né? Sim. Mas como um documento de fé, a partir das Escrituras. Temos o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde o povo judeu começa a querer impor sobre os cristãos convertidos, que eram muito gentios, ou seja, que não são judeus, ritos judaicos. Então, eles se reúnem ali em Jerusalém, né, pastores e presbíteros, muito interessante, os apóstolos, para colocar uma definição sobre isso. E nasce o Concílio de Jerusalém. Dessa reunião surge um documento, se vocês lerem Atos 15 lá, acho que a partir do versículo 20 e tantos, um documento que mostra como deveria ser a vida cristã, mostrando que o judaísmo já não era mais a maneira principal. Então, isso fica claro. Do primeiro século até hoje, a igreja sempre está ativa em produzir materiais confessionais, doutrinários, apologéticos, recomendativos. A igreja nunca teve parada. Perfeito. E são documentos, como eu disse, que se arrastam dentro de toda a história da igreja. Quando eu falo se arrastam, não entendam mal, é que são tidos, afirmados, reconhecidos como verdadeiros, doutrinas verdadeiras e bíblicas. Perfeito. Eles, né, digamos, perduram, né? Eles continuam, prosseguem, não? Então, mesmo não tendo o mesmo peso que a palavra de Deus tem, né, de ser divinamente inspirada, né, de o Espírito Santo inspirar os seus escritores, mas vejam pela quantidade de anos, né, em que são elaborados esses documentos, duram até os dias de hoje. Então, eles realmente vêm com esse sentido de orientar, de aprofundar a fé cristã. Então, são importantes. E é interessante o que o João comentou, né? Vejam que não é uma coisa que foi colocada anos depois. Os apóstolos, a liderança da igreja que ali estava surgindo em Atos dos Apóstolos, elas já tiveram que se reunir para tratar uma primeira questão. E que foi uma das primeiras questões a serem resolvidas. Nós devemos continuar com os ritos judaicos agora, a partir de Cristo? Nós vamos seguir com os ritos judaicos ou não? Né? Como vai ser o tratamento com os gentios, ou seja, aqueles que não são da tribo de Israel? Eles também farão parte, né? São alvo dessa salvação, são alvo da obra de Jesus. Né? E nós temos ali os apóstolos, né? O apóstolo Pedro, né? Você veja, o apóstolo Pedro, que é aí, né? Dizem a igreja romana, é o início do Papa, né? Ele não falha.
Mas como que ele não falha se ele foi um dos principais defensores para que as práticas judaicas continuassem? Ele teve que ser ali né, confrontado, né, amorosamente pelo apóstolo Paulo. Por demais, e quem liderava a igreja em Atos 15 não era Pedro. Era Tiago. Né? Então, Pedro não é exatamente essa pedra que falam aí, né? Falam por aí. E a palavra de Deus explica bem isso. Então, é importante nós termos essas questões, porque eles precisaram já começar a se reunir para poder definir, falar, olha, a igreja seguirá este caminho por entender que é dessa forma. Então, ao longo dos anos, nós vemos exatamente a igreja, de uma certa forma, às vezes aí a Confissão de Fé de Westminster, para tratar ali num caso mais específico, mas que toma proporções que ultrapassam os limites da geografia e ultrapassam os limites do tempo, né? Que perduram, que prosseguem, que seguem até os dias de hoje. Então é muito interessante trazer esse contexto, né? E aí falando um pouquinho da Reforma Protestante, né? Que é onde surge, né? A Confissão de Fé de Westminster, né? Então quando a gente fala dessa Reforma Protestante, a gente já ouve falar ali de Martinho Lutero com as suas 95 teses, ou seja, um documento que é afixado, né? Para que a igreja, para propor reformas à igreja romana. Então, mas muito mais do que isso, nós temos ali outros elementos que vão, né, além da reforma de Lutero, né, outros lugares aonde as pessoas vão também se levantando contra a igreja romana, propondo uma nova forma, resgatando a maneira bíblica de pensar. Então nós temos a reforma alemã, né, com o luteranismo, a reforma inglesa, que é o anglicanismo, a igreja anglicana, a reforma suíça, então nós vemos aí os anabatistas, os menonitas, né, e a reforma suíça com o Zwinglio, né, de fala alemã, e com Calvino, de fala francesa. E a gente vai focar hoje, por conta aí do tempo, claro, e também por conta do nosso assunto, que é a confissão de fé, na reforma inglesa, pois é dentro desse contexto inglês que surge a confissão de fé de Westminster, né, João? É verdade. É como o pastor falou, quando a gente ouve falar de reforma protestante, a mente vai direto para Lutero, mas ela se estende ali pela Europa inteira, né? E até mesmo antes de Lutero, a gente tem ali John Wycliffe, que foi martirizado. Não, ele morreu, mas John Hus, que vem depois de Wycliffe e Lia, ele foi queimado em praça pública. Hoje vocês queimam um ganso, diz a história, né? Mas daqui 100 anos levantará um que vocês não vão conseguir. Talvez uma profecia sobre Martinho Lutero. A igreja não conseguiu calar Martinho Lutero. Mas é como o pastor falou, hoje a gente vai se focar na parte da reforma inglesa, a reforma anglicana, que é onde surge a confissão de fé. Né? Quando a gente fala da reforma inglesa ali, a gente olha para as reformas alemãs, a reforma suíça, elas sempre partem da igreja, partem dos bispos da igreja, pela parte do clero. Quando a gente chega na reforma inglesa, acontece algo totalmente novo. A reforma não parte de dentro da igreja, ela parte do próprio monarca, do rei Henrique VIII. Isso é totalmente novo. E o que acontece, né? O rei VIII, ele entra para a história ali, conhecido pelos seus muitos casamentos. Exato. A gente vai falar de 3 aqui, onde são os filhos deles que assumem, mas na verdade ele foi casado 6 vezes. Esse gostava de casar, hein? Tinha alguns problemas ali. A história às vezes judia muito do rei Henrique VIII, mas ele era um estudante de teologia. O primeiro casamento dele foi constatado que era meio errado mesmo. Mas é complexo. Dá outro podcast a vida do rei Henrique VIII, né? E a reforma inglesa, ela se inicia dessa forma, por causa da primeira esposa dele, chamada Catarina de Aragão. O que acontece? O rei Henrique VIII tem um primeiro filho com ela, uma moça, né, que nasce, e ele começa a se sentir amaldiçoado, porque os reis, nessa época, queriam ter filhos homens para dar sucessão no trono. Exato. E o que acontece?
Catarina de Aragão não era esposa de Henrique VIII, na verdade. Ela era esposa do irmão dele. E quando o irmão dele falece, o pai dele obriga que ele se case com Catarina de Aragão. E ele, como eu disse, ele era um estudante de teologia, ele não era qualquer um. Ele fala, isso biblicamente está errado. Ele apresenta os textos, envia para o Papa, ele pede que esse casamento seja anulado. E o Papa não anula. Exato. Por quê? Catarina de Aragão era uma princesa espanhola. A Espanha era muito ligada com o catolicismo, e isso era muito importante para a Igreja Católica. Então havia um jogo de interesse. E o Papa simplesmente nega a Henrique VIII que ele se divorcie de Catarina. Porém, o que acontece? Ele se divorcia mesmo assim, rompendo com a Igreja inglesa, ou com a Igreja Católica Romana. É interessante que nesse momento na história a gente tem a Igreja Católica Romana e agora na Inglaterra, com esse rompimento, a Igreja Católica Apostólica Inglesa, onde o rei Henrique VIII se torna o chefe da igreja. Ele não é apenas mais chefe do país, ele se torna o chefe, o cabeça da igreja. Que interessante, né? A gente vai acompanhando a história do rei Henrique VIII e, como eu disse, ele se casa várias vezes, né? Tem Ana Bolena, Jane Seymour e muitas outras mulheres. E com a terceira esposa dele, ele consegue ter um filho. E com a morte dele, esse menino assume o reino. Sim. O nome desse rapaz é Eduardo. Ele é chamado de Eduardo VI. Eduardo VI. É interessante que ele assume o trono da Inglaterra ali com 9 anos de idade. Meu Deus. Muito jovem, né? Imagina hoje uma criança de 9 anos. É claro que ele era tutorado por toda uma equipe e todos esses tutores dele eram protestantes. Então ele tinha uma influência muito protestante. Quando Eduardo assume o trono da Inglaterra, ele coloca o protestantismo como religião do Estado. É o primeiro passo da reforma. Começa com o rompimento em Henrique VIII, mas Eduardo VI é quem coloca a ideia protestante dentro do reino. Só que, infelizmente, o reino de Eduardo VI dura só 6 anos. Nossa. Ele era um rapaz muito doente, desde sempre, e infelizmente com 15 anos de idade ele vem falecer. Nossa, 15 anos. 15 anos. Muito novo, né? E aí, assume quem, pastor? Sua irmã, Maria Tudor, que era filha do primeiro casamento com Henrique VIII. Exatamente, ela era filha de Catarina de Aragão. Nossa. O que acontece? Quando Maria assume o trono, ela tem que trazer o catolicismo. Ela era católica, sua mãe, uma princesa espanhola católica, ela reassume o papado, ela conecta de novo e começa uma terrível perseguição contra os protestantes. A Maria, ela entra para a história, vocês podem pesquisar, como Maria Sangrenta, a Blood Mary. Ah, Blood Mary. Tem até uma bebida com esse nome. Verdade. E vem tudo por causa dessa rainha inglesa. O que acontece? Nessa perseguição contra os protestantes, ela consegue martirizar 288 protestantes. 288. Isso na época da reforma, ou seja, não é tão antigo assim, né? Ali. E o que acontece? Esses protestantes começam a fugir. Procuram refúgios nas outras nações onde o protestantismo já estava sendo aceito. A gente ouve falar na história que Lutero abria sua casa para os refugiados, Sim. João Calvino abria sua casa para os Genebra, refugiados. né, se torna, né, nessa época, uma cidade de refúgio, né? Exatamente. E o que acontece? Mesmo com toda essa perseguição, o reinado de Maria ele acaba sendo mais curto do que o de Eduardo VI. 1 ano. Ela reina apenas 5 anos e vem morrer. Nossa, ainda bem, né? Já imaginou se você tivesse um reinado longo? Tantas pessoas mortas, né? Tantas pessoas martirizadas, irmãos, né? Se ela tivesse permanecido, a Inglaterra não teria passado pela reforma completa, né? É, bem isso, né? E a gente continua seguindo na história. Ela morre, quem assume o trono? Elizabeth I, ou Isabel, né? Depende da tradução. É interessante que essa Elizabeth ela era filha do 2º casamento. Então, você olha que loucura. Primeiro assume Eduardo VI, filho do 3º. Depois Maria, filha do 1º casamento. E agora Elizabeth, que era filha do 2º casamento. Só que
é muito interessante a gente observar que Elizabeth, diferente dos outros 2 irmãos, ela tem um reinado muito bom, um reinado de muitos anos. Ela reina durante 45 anos sobre a Inglaterra. Já é um tempo bem maior. E como seu meu irmão Eduardo, ela era protestante, né? E mais uma vez a Inglaterra deixa o catolicismo e assume a posição protestante, né? Uma igreja evangélica. E nessa época é interessante você observar que os protestantes começam a voltar. Eles veem uma rainha protestante, eles começam a voltar para o seu país. Eles desejavam ver na Inglaterra, desejavam ver a sua nação sendo reformada por completo. E só que acontece uma coisa que eu acho que eles não esperavam. Mesmo Elizabeth sendo uma rainha protestante, ela precisava manter o Reino Unido, e ela usa uma manobra que não agradou todo mundo. Ela deixa uma igreja mista no Estado. O que acontece? Se vocês olharem a igreja anglicana hoje, vocês vão perceber que ela é uma igreja que parece muito com a igreja católica. Exato. As suas vestes seguem um padrão católico. Quando você olha para a sua maneira de culto, parece uma missa. Muito tem aquele culto rebuscado. Já assisti um culto na igreja anglicana. É bem diferente, né? Bem diferente. E eles também mantêm um governo episcopal, que era governado por bispos, né? Onde tinha um arcebispo como principal, assim como a igreja católica. Sim. Então, para agradar os católicos, ela permanece a igreja dessa maneira. Porém, a teologia da igreja era o quê? Totalmente protestante. Nesse período já era uma teologia calvinista que havia se espalhado ali, porque de todas as reformas, a de Calvino foi a que mais gerou documentos importantes, a que mais foi sistematizada de uma maneira coerente. Certo. E surge, então, uma divisão dentro do reinado, porque esses que voltaram e tiveram contato com todas as reformas ao redor da Europa percebem que a igreja inglesa precisava de uma reforma completa, não pela metade. É nesse período que surgem os puritanos, que para mim são os personagens mais legais da história cristã. Eu sou apaixonado. Verdade. Quer falar um pouquinho deles, pastor? Os puritanos esse pessoal que vem aí trazendo puritano de pureza, né? Uma devoção. Tem um material que o pastor Heber Campos publicou sobre a espiritualidade reformada, né? E ele traz um pouco sobre essa ideia dos puritanos. Eu não sei se está nesse material, mas depois pesquisando, né, a gente vendo a forma de vida dessas pessoas, eles falavam que não ficavam ali, não tinha uma performance de devocionais, né? Eles iam num texto bíblico, tem aquele sistema digestivo dos bois, né? Ruminar, né? O ruminar a palavra. Então eles liam um verso bíblico, eles eram tão devotos do Senhor, que eles liam um verso bíblico e ficavam ruminando. E eles falavam entre eles: enquanto esse texto não for verdade 100% do meu coração, eu não preciso ler outro. Porque Deus está querendo falar comigo através desse texto. Deus está querendo mudar a minha vida através desse texto. Então não faz sentido eu mudar para outro. Não faz sentido eu ficar lendo outros textos se esse texto ainda não... Então eles tinham esse perfil de devoção, de entrega ao Senhor muito maior, né? Então com isso acaba te gerando esse sentimento dentro da Inglaterra. Poxa, nós viemos para cá para seguir o que estava acontecendo e não foi para isso que nós viemos, né? Nós precisamos de algo mais profundo, nós precisamos de algo melhor. E é nesse sentido que a gente vai vendo essa divisão, onde a gente vai vendo a High Church, a igreja alta, né, que seguia esse padrão mais anglicano, que é a igreja anglicana hoje, né, mais um padrão mais católico-romano, e a igreja baixa, né, a Low Church, né, que ansiava por uma reforma completa, né, sem nenhum resquício do catolicismo. Então, a gente vai vendo que essa Low Church, a igreja dos puritanos, que tinham por objetivo se livrar dessas vestes clericais, que desejavam um culto simples, mais bíblico, assim como um governo presbiteriano, um governo onde não fosse mas um grupo, né, um governo presbiteriano, um governo de conselho, um governo formado por um grupo de pessoas. E aí eles foram, então...
tinham essas propostas, e aí, tanto que a Rainha Elizabeth não gostava dessa atuação deles, né? Porque causavam divisão dentro da igreja, e dentro desse contexto vai seguindo até que chega aí, né, o rei Tiago, né, chamado King James, né? É o King James, né? Da Bíblia King James. É a Bíblia King James que nós conhecemos hoje, né? Muito usada aí, né, no Brasil, né? Muito usada por todos aí no Brasil. E Tiago já era rei na Escócia quando ele assume o trono inglês, e ele então carrega 2 títulos, né? Tiago I da Inglaterra e Tiago VI na Escócia. Então, com Tiago no trono, já tinham, então, os puritanos já possuíam, chegam a pensar que a igreja, então, né, na Inglaterra, chegaria ao fim dessa reforma, pois Tiago, sendo o rei dos escoceses, já seguindo um padrão presbiteriano, na Escócia já era seguido, né, havia ali o trabalho de John Knox, né, porém, Tiago deixa bem claro que bastava o presbiterianismo na Escócia, que na Inglaterra eles iriam seguir o modelo episcopal, até por conta, acredito eu, dessa questão política, né, de outros relacionamentos aí com outros países, né? E o modelo episcopal, com certeza, para os reis, né, eram bem melhores, porque os reis é quem escolhiam daí os líderes da igreja, os bispos, os arcebispos, né, mantendo esse controle, né, dentro da igreja, né, para que ele não estivesse em outro grupo de pessoas, né? E aí vão seguindo dentro da história, né, com o Carlos I, filho de Tiago, né, também seguindo aí como rei da Inglaterra e da Escócia. E o rei Carlos I, né, quando ele tenta, né, além de não seguir, ele tenta impor o governo episcopal na Escócia, que já estava consolidada com o modelo presbiteriano, o que leva aí a um problema grande aí entre ele e os escoceses. Então, os escoceses simplesmente aí negam e se preparam para uma guerra, né, contra o Carlos I. E aí então Carlos então forma o primeiro parlamento inglês aí para que ele pudesse ajudá-lo contra os escoceses, mas a maioria desses eleitos, né, eram puritanos, homens que ansiavam pela reforma, assim como pelo presbiterianismo. Então Carlos dissolve o parlamento, tenta aí uma segunda eleição, e o número de puritanos aumenta ainda mais. Ele tenta dissolver, não consegue. Então, a gente vê aqui que o rei estava com problema aí já com os escoceses, já começa a ter problema com os ingleses, sendo então condenado à morte por traição contra o governo, pois tentou ir contra o parlamento. Na história da Inglaterra, o único rei, João, né, condenado à morte, foi decapitado. Que coisa, não? Nunca havia acontecido isso. Nenhum rei inglês morreu assim, só ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça completamente. Geral. Né? E aí, na confissão de fé, né, João? Aí que o parlamento inglês, então, convoca a famosa Assembleia de Westminster, né? É bem nesse reinado de Carlos I que é convocado, né, por esse parlamento que ele mesmo tentou, e eles chamam 121 teólogos ao todo, né, para decidir como seria o futuro ali da igreja da Inglaterra, porque nessa época a igreja era muito importante dentro dos países. E a gente pode elencar que o objetivo dessa extraordinária reunião da Assembleia de Westminster, que traz a Confissão de Westminster, foram em 3 pontos principais. Eles queriam ver como ficaria a doutrina da igreja, certo, como seria a sua teologia, como seria a forma correta de culto, como seria a sua liturgia, seguiria o padrão católico rebuscado, meio como uma missa, ou um culto simples. É óbvio que eles iam preferir o culto simples, eram puritanos. E definir como seria o governo eclesiástico, se manteria episcopal ou presbiteriano. E no dia 1º de julho de 1643, se iniciam os trabalhos na Assembleia de Westminster. É legal que lá você vê a Abadia de Westminster, onde acontece, e de frente com ela tem o parlamento. Então era muito próximo, eles estavam juntos ali. Como eu disse, foram 121 teólogos, pastores, presbíteros. Aqui eu acho legal deixar um chamado para os presbíteros,
da nossa igreja e das igrejas em gerais não são os pastores apenas que devem conhecer de teologia. Esses rapazes trabalharam muito. Foram 2 presbíteros da Escócia e mais alguns ingleses, e eram todos de um nível muito profundo na sua erudição. Interessante. E junto com eles os 30 parlamentares, né? Trabalharam aí para a execução desse material. Essa assembleia se reuniu 1.163 vezes. Serão 1.163 sessões plenárias. E uma curiosidade muito interessante sobre a Confissão de Fé de Westminster é que ela não parte da igreja. Não foram os pastores que falaram, olha, vamos organizar um documento para ver como que vai ser a igreja. Ela partiu do governo estatal, ela partiu do poder civil pelo parlamento. É muito legal isso. Tinha acontecido ali na Escócia de uma maneira menor, mas aqui na Inglaterra, muito interessante, né? E todo o material que era feito ali pelos 121 teólogos, com acompanhamento do parlamento, precisava de aprovação do parlamento, por ter sido convocados por eles. Sim. Por isso que ela se estende por um período tão grande, né? Porque eles precisavam aprovar aquilo, e muitas das vezes eles pediam retificações, para você ver que mesmo sendo simples, eles entendiam do que estava sendo tratado. Pediam acréscimos ou explicações daquilo que eles não entendiam, do que estava sendo proposto naqueles documentos. E a sua forma final, quando eles concluem o padrão da confissão de fé que a gente segue até hoje, ele fica definido ali, em 33 capítulos, né? Sim. Tratam de vários parágrafos. Capítulo 1, nós falamos das Escrituras, do capítulo 2 ao 5, ser de Deus e as obras de Deus, capítulo 6 a 8, pecado e salvação, 9 a 15, aplicação da obra da salvação, capítulos 16 a 21, a vida cristã, do 22 ao 24, como que o cristão deveria se portar na sociedade, do 25 ao 29, trata da igreja e dos sacramentos, capítulos 30 a 31, da disciplina eclesiástica e do valor dos concílios, que a gente falou lá, e dos capítulos 32 ao 33, as últimas coisas, aquela parte escatológica, o que acontece após a morte, como Jesus vai voltar. E a gente percebe, como a gente falou lá no começo, que a confissão traz de maneira temática. Você viu, através dos capítulos são temas, onde explicam a Bíblia. É tudo referenciado com os endereços bíblicos, não é nada feito a partir da cabeça de alguém. Exato. Exatamente. Então, e essa confissão de fé é um material, cada capítulo, né, ela tem ali a explicação e possui os textos bíblicos que elucidam, que ajudam na compreensão desse tema, ou seja, é completamente ligado à palavra de Deus. E esse material, né, ele fica disponível. Ele está disponível para fazer download na página da Igreja Presbiteriana do Brasil. Acho que no nosso site também tem a confissão. Você pode entrar lá nos boletins do nosso site. Está lá disponível também a confissão de fé. E esse material que foi elaborado na Assembleia de Westminster, por que Westminster? Porque existe a abadia de Westminster. Né? Não sei se vocês já viram, teve o casamento real, né, o velório dos reis, né, das rainhas ali na Inglaterra, as coroações, né, eles acontecem na abadia de Westminster. Então, ela é chamada de confissão de fé porque ela foi organizada nesse local, na abadia, né, na igreja de Westminster. Então, ela é realmente muito interessante. Então, esses documentos foram elaborados à confissão, o catecismo maior, que é um documento para os mais adultos, o catecismo menor para as crianças, e teve mais um documento também, né, que foi colocado ali, né? Eu acho que eles fizeram um saltério também, e tem mais um documento que eu não lembro qual é. Então, assim... Eu não sei se é o livro de oração comum, aí eu já não posso afirmar. Acho que é o livro de oração comum, né? Então, a gente vai vendo exatamente uma série de elementos que até hoje são, né, como a gente falou no início, né, até hoje são usados pela igreja, até hoje são adotados pela igreja, exatamente por entender, falou, olha, um cristão, ele precisa de um ponto de partida para a sua vida com Deus. A gente não está dizendo aqui, falando, nossa, se você vê a confissão de fé, você vai ser um teólogo, tal. Não, eles falavam que o catecismo menor ele deveria ser aplicado para as crianças. E a gente vê hoje adulto que olha aquilo lá e fala, meu Deus, o que é isso que estão falando aqui? Né? A gente precisa realmente resgatar cada vez mais esses trabalhos, esses documentos, para que a nossa fé seja mais aprofundada. Né? Então,
traz uma curiosidade aí da igreja presbiteriana, do governo presbiteriano ter durado tanto tempo na Inglaterra, João. É engraçado, como disse, foi convocado pelo parlamento, foi tudo aprovado, só que essa igreja da Inglaterra se manteve nesse propósito presbiteriano por apenas alguns meses. Infelizmente, o parlamento não alcançou o que tanto almejou. E logo após algum tempo, o país volta ao padrão anglicano que havia sido estabelecido por Elizabeth I. Só que, como eu disse, a confissão participaram os ingleses e os escoceses. E eles já tinham uma confissão, os escoceses, mas essa aqui era tão completa, enchia tantos olhos, que ela foi aceita pela igreja escocesa, a igreja presbiteriana, e assim se espalhou pelo mundo. Quer dizer, não atingiu seu propósito na Inglaterra, sim, mas os planos de Deus a direcionaram para a Escócia e que se expandiu para todas as igrejas presbiterianas do mundo e, como dissemos, influenciou as outras confissões de fé. Sim. Então, é um documento, né, concluindo aí nosso tempo, né, essa confissão, né, hoje falando mais especificamente da confissão de fé, ela se tornou um documento tão importante que influenciou, né, como o João falou, né, essas confissões de outras denominações, né, que divergiam aí apenas em questões aí como batismo, né, algumas igrejas, nós falamos aqui do batismo infantil, a forma de governo, né, mas a influência teológica foi tão profunda, né, que após tantos séculos, né, igrejas no mundo ainda adotam, ainda seguem essa confissão sem alterá-la, como é na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, um documento como esse nas mãos deve nos levar a um nível mais profundo, a um nível mais devocional, né? A um nível mais puritano, no sentido de pureza, né? De conhecimento e devoção ao Senhor, né? Então, essa confissão, esses documentos nos fornecem uma base sólida, uma base verdadeira para compreendermos a visão bíblica, né? A visão da palavra de Deus, né? E muitas vezes, na nossa caminhada, as dúvidas surgem, as dúvidas aparecem, e elas são respondidas, né? Tanto nas confissões como nos catecismos, né? Como nos materiais que a gente vai sempre ali colocar. Se a gente se empenhar em estudar, a gente com certeza vai crescer cada vez mais aí no conhecimento, e esse conhecimento cada vez mais nos fazer crescer na nossa espiritualidade, né? 2 Timóteo aí 1,13 diz: retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Então, como cristãos, nós somos chamados a conhecer essa verdadeira doutrina, né? Não é a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a doutrina bíblica, é a doutrina contida na Palavra de Deus. Então, nós precisamos retê-la com fé e amor. E aí, com esses materiais, né, tão profundos como a confissão, ele se torna, no caso, aí, um descaso, né, João? Nós, como presbiterianos, temos acesso a esse tipo de conteúdo. Ou até mesmo cristãos, né, que têm acesso hoje com a internet a esse tipo de conteúdo. Né? Hoje, por exemplo, a confissão de fé com o catecismo maior, catecismo menor, pelo menos até semana passada, devia conferir hoje. No site lá da Cultura Cristã, estava R$6 um livretinho, né, para você ter acesso, de repente você gosta mais. Nos sites, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, tanto o catecismo maior, menor, a confissão de fé, estão disponíveis gratuitamente para você pegar ali, baixar e poder fazer o acompanhamento. Então, realmente é um descaso, né, a gente não conhecer ou não se aprofundar em materiais como esse que nos ajudam a compreender a palavra de Deus. Bom, vamos finalizar, né, João? Já está dando a nossa hora aqui, mas que fique aí de incentivo para todos nós, né? Nós temos aqui também, só para compartilhar, né, o Tiago, bom dia, abençoados, chegando aqui para aprender um pouco mais. Gustavo Ribeiro, bom dia. Né? A mamãe Rita Vieira, graça e paz, está maravilhoso. Maristela Almeida, bom dia, paz do Senhor. E também aqui a Maria Senhora, né? Também sempre presente aí nas programações da Deus Vivo Web TV. A paz do Senhor, Jesus, amados pastores. Aí, João, já? Eu recebo, amém. Amém, né? Amém. Meus irmãos, hoje o papo seria mais esse, trazer um pouco de toda essa roda, né, de todos esses caminhos e percalços para se chegar
a elaboração da Confissão de Fé de Westminster, dos materiais de Westminster, que são aí adotados, né, pela nossa denominação e que são usados, né, como referências para nosso aprofundamento como cristãos. Tá bom? Nós vamos fazer uma oração. João, faça essa oração aí de encerramento para nós e nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por essa manhã maravilhosa, te pedimos uma semana abençoada dentro da tua presença, debaixo das tuas mãos, e pedimos que tudo que foi falado aqui, tudo que foi ensinado, meu Pai, seja aplicado em nossas vidas, que verdadeiramente, através desses documentos, assim como o da Bíblia, que é principal sobre tudo, nós venhamos ter um conhecimento maior sobre você, que a nossa devoção aumente a cada dia mais, a ponto de como os puritanos foram chamados de puritanos, nós também venhamos a ser chamados de puritanos. É isso que nós te pedimos em nome do teu Filho. Nos dê uma semana abençoada. Amém. Amém. Amém, pessoal. Por hoje seria isso. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui com a gente. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe. Deus abençoe.